boa noite. A maior região metropolitana do Brasil, famosa pela agitação, pelo barulho e pelos congestionamentos, tem espaço também para florestas, rios de águas limpas e cachoeiras. No Globo Repórter de hoje, vamos visitar alguns desses lugares e conhecer pessoas que fazem São Paulo ficar mais verde e oferecer mais qualidade de vida. Na floresta que renasceu das cinzas, quem desmatava agora protege a natureza. De semente em semente, um homem plantou um parque inteiro e ajudou a criar uma imensa área de lazer no meio da cidade. E você acha possível alguém se apaixonar por uma árvore? A história de amor que fez um homem construir a casa em torno de um pinheiro. A nossa viagem começa pela Mata Atlântica, que abraça a grande São Paulo. O som da vida. Água limpa, pura, que faz renascer a floresta, que traz fartura, que atrai os animais. 3 décadas separam toda essa exuberância da agonia de uma morte a caminho. E a vegetação não tinha nenhuma, não tinha esse subbosque, né? Podia andar na beira do rio quase todo, a gente encontrava um vestígio de bicho. Na época das chuvas, o rio se transformava, ele subia muito, porque não tinha proteção nenhuma e trazia muita lama. Há pouco mais de 30 anos, essa era uma área completamente devastada. A Mata Atlântica local foi destruída para produzir carvão para a indústria siderúrgica. O cenário de terra arrasada só começou a mudar quando todo esse espaço foi transformado numa reserva ambiental. Hoje, a floresta está de pé, firme e forte. Uma mensagem da natureza que é possível, sim, ressurgir das cinzas. Sejam bem-vindos à Fênix da Mata Atlântica. Nós percebemos que a vocação maior desta área não era a produção de madeira para finalidade industrial, mas sim pesquisa científica, educação ambiental, ecoturismo e, principalmente, restauração da Mata Atlântica. Era o chamado da floresta nativa sendo atendido. O Parque das Neblinas fica entre as cidades de Mogi das Cruzes e Bertioga, a pouco mais de 100 quilômetros da capital paulista. Essa trilha onde eu estou é uma trilha muito utilizada pelos animais que frequentam o parque. E para monitorar a fauna local foram instaladas 12 câmeras iguais a essa daqui. Se a gente faz um movimento, né, passa na trilha, ela aciona um sensor, né? Essa imagem serve para a gente lá como um histórico mesmo da fauna que está retornando de volta ao Parque das Neblinas e vai servir futuramente para pesquisas, né? Os animais passam pelas trilhas à vontade, em segurança. Nada como estar em casa com a família, né, Dona Onça? De dia ou de noite, lá estão eles. Um desfile de beldades selvagens, natureza em estado bruto. Toda essa revolução florestal só foi possível graças à mais importante das transformações, a de mentalidade. O Marcos traz a história de uma reviravolta no olhar. Desde então ele enxerga a palmeira jussara, um dos principais símbolos da Mata Atlântica, de um jeito bem diferente. A gente andava no mato lá, tirava o palmito, trazia, cozinhava, entregava. E assim eu fui levando, né, essa vida de
de extrativista ilegal aí, até vim parar aqui no parque. Como é que aconteceu essa mudança de chave? Tinha um colega meu que trabalhava aqui no parque, tem um curso de monitor. Fiz esse curso, comecei a trabalhar com ele aqui na manutenção do Jussara mesmo, em coleta dos frutos, até que ele saiu e eu fiquei tomando conta dessa parte. O Marcos espalha a vida. É uma das missões dele e dos outros monitores. Nos últimos 17 anos foram lançadas no parque mais de 8 milhões de sementes da palmeira. É bom saber, né, que tem várias palmeiras adultas e várias filhotinhas que vêm vindo. E mais para frente vai dar fruto e encher isso aqui de alegria. A Jussara é um chamariz de animais. Ela é fonte de alimento para mais de 80 espécies da Mata Atlântica, como aves e roedores. Significa também que essas espécies de aves e de pequenos mamíferos estão trazendo também semente de outras espécies para essa área. O Dunga também sabe o significado da mudança. Ele nasceu numa fazenda, na área onde hoje é o parque, e seguiu por mais de 10 anos um caminho que parecia trilhado. A gente cresceu caçando e vendo meus avós caçar, meu pai caçar, então a gente não tinha aquela ideia de falar, não, isso aqui não pode, isso pode. E em 2007, que eu fui chamado para estar fazendo um trabalho com guias aqui, né, com pesquisas, por ter conhecido toda a área, como era um caçador, um lugar entrava e saía em qualquer local, então a gente foi chamado para isso. E aí começou a conscientizar, né, começou a ter outra visão do que a gente fazia, né, que é totalmente errado. A mata preservada protege o rio Itatinga, que corre cristalino. Um convite à contemplação e a um agradável passeio de caiaque. A gente se despede do parque e desse horizonte restaurador com uma certeza. Se a floresta não estiver em harmonia, nada mais ao redor estará. E a coisa fantástica que a gente percebe é que a força da natureza sendo intensa e você fazendo as coisas certas dentro da vocação que ela te aponta, essa regeneração pode ocorrer em período relativamente simples. Uma vez que você tem o contato inicial com a natureza, uma vez que você é picado pelo bichinho da conservação, você nunca mais vai deixar de atuar em favor disso. Seguindo os caminhos do renascimento da Mata Atlântica em São Paulo, eu prefiro as curvas da Estrada de Santos. Chegamos até as tão cantadas curvas da Estrada Velha de Santos, onde tudo pode acontecer. Tudo mesmo. Tinha uma onça no meu caminho, né? Onça? Sério, Adalto? Exatamente. Que história é essa? Fui descendo esse trecho aqui mesmo. Fiquei com receio, lógico, muito receio, mas precavido. Para quem duvida, o Adalto saca do bolso a prova do momento especial. O celular que guarda as imagens, já armazenadas as 7 chaves na memória. Na hora que eu a vi, eu parei o veículo e desci para me registrar, né? O Adalto foi com todo o cuidado para não chamar atenção. Afinal, estamos falando de uma onça, né, gente? Ele conseguiu o melhor ângulo e flagrou o bicho caminhando tranquilamente pela estrada. O coração palpitou mais forte, você teve medo? O tempo inteiro ele bateu mais forte. O tempo todo. Mesmo a gente sabendo que estava à distância, estava segura, mas é uma onça. E nessa hora, a fama dela sobressai. Como é que ela era? Fascinante. A gente está falando bastante da onça, mas não Sim. foi só a onça não, né? Você viu Não. alguns outros animais silvestres, dá para fazer uma listinha. Dá. Macacos mesmo, já bastante. A preguiça. Esse animal é um animal assim, incomparável, ele é muito dócil, cara. Ele parece querer falar com você. Preguicinha, atravessando a estrada velha.
Já registrei cobras também aqui, várias cobras. O viadinho também. Que gracinha. E por fim ele deixou eu encostar nele, fiz um carinho nele, aí ele foi seguir o caminho dele. Tantos bichos soltos, tão perto de cidades onde moram milhões de pessoas. Aqui são os 3 dedos e aqui a almofada, né? Essa parte da pata dela. Né? Então tá bem nítido ela indo para essa direção e com certeza uma anta e uma anta grande. Mesmo não os vendo sempre, é muito bom saber que eles estão por perto. É um sinal que a gente está cumprindo nosso papel de conservação e proteção, né? Então é ótimo saber que tem animais silvestres e porque eles exercem uma função a favor da gente também enorme, são plantadores de florestas, né? Os animais vivem dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, maior unidade de conservação da Mata Atlântica no país. Toda essa vida, esse verde, patrimônio natural que esteve por um fio. O Largo Horizonte revela a Baixada Santista. Cubatão, bem ao pé da serra, foi durante muito tempo conhecida por um título nada lisonjeiro: o Vale da Morte. A fumaça densa e preta era parte da paisagem. A emissão de gases tóxicos varreu grande parte da vegetação da Serra do Mar. Graças a um plano de recuperação ambiental, a mata se regenerou. Para evitar deslizamentos de terra e recuperar o solo, esse piano subia por aqui no lombo de algumas pessoas, né? Foi pela calçada que Dom Pedro I subiu a serra para gritar aquela frase imortalizada pela história: Independência ou morte! Parece uma construção muito simples, mas ela foi muito bem elaborada, né? Teve um levantamento topográfico tão bem feito que foi usado depois para a construção das ferrovias. Ela vem na cumeada da serra para já facilitar a caminhada, né? Você vê que a gente não corta nenhum curso hídrico e para não ter problema com construção de pontes nem nada disso. A trilha rabiscada pelo homem mata adentro é repleta de surpresas. Eis um capricho da natureza. Lagartas unidas pela sobrevivência. A aglomeração que salva. Parece uma coisa só e não é. Essa é uma estratégia do bicho, né? Ele está querendo mostrar que é um organismo maior para se desvencilhar aí dos predadores, né? Foram 2 quilômetros de trilha até agora. A gente está chegando mais ou menos no meio do percurso. E como o caminho é muito íngreme e a umidade é muito forte aqui na Serra do Mar, essa caminhada acaba sendo bastante cansativa. Eu estou chegando aqui num ponto perfeito para tomar um ar, dar uma relaxada e principalmente apreciar uma vista espetacular. E ó, não é só na subida que a trilha é desafiadora. Aquele dito popular de que para descer todo santo ajuda definitivamente não se aplica à calçada do Lorena. Que eu achei meio escorregadio. É que as pedras são bem lisas. Tem que tomar bastante cuidado para não levar um escorregão daqueles. Pouco mais de 4 quilômetros ficaram para trás. A gente está alcançando os últimos degraus da calçada do Lorena. Estou muito suado, estou cansado, mas estou com aquela nítida sensação da reconexão com alguma coisa que havia se perdido. Para quem está imerso na vida urbana, como é o meu caso, esse passeio é uma espécie de dose de natureza na veia. Uma vacina para a alma. Daqui a pouco, um semeador no meio da cidade grande. Ele plantou milhares de árvores e colheu um parque. É já já. Nossa jornada pelos caminhos da Mata Atlântica que abraça a Grande São Paulo segue rumo ao norte.
desfrutem os encantos de uma outra serra, a da Cantareira, um lugar perfeito para experimentar quase silêncio. Aqui a gente coloca a mão na água sem qualquer tipo de receio. É uma água pura, bem cristalina mesmo. Até porque todos os afluentes que formam essa represa, eles estão aqui dentro do Parque Estadual. Aliás, até onde a vista alcança é parque. A água que sai da Cantareira vai para a casa de milhões de pessoas. E neste pedacinho da Grande São Paulo, esse som inconfundível está por todos os lados. No balanço delicado do barco ou na força das cachoeiras. São dezenas delas, espalhadas por quase 8.000 hectares de Mata Atlântica. Dá para entender por que do tombo, né? Porque para cair aqui é... É 2 minutos. Isso aqui cura certamente a tensão de qualquer um, né, Elisângela? Ah, sem dúvida. Se você quiser relaxar, é o lugar ideal para isso. As trilhas da Cantareira cortam uma São Paulo perdida no tempo. A vida com calma, desacelerada. No contraste de cores é como se houvesse uma fronteira separando dois mundos, o dos homens e o deles. Dos grandes e médios e grandes mamíferos registrados para o estado de São Paulo, cerca de 45% acontece aqui. Então, quer dizer, esse dado é muito relevante se a gente levar em consideração o local onde o parque está inserido, né? Cercado pela metrópole, e ainda assim você consegue ter essa riqueza de espécies. Riqueza que biólogos e pesquisadores trabalham para manter preservada. Animais que andaram se arriscando no mundo dos homens e conseguiram ser resgatados são trazidos para cá, para viver em segurança. Nessa luta a favor da natureza, todos são importantes. Os gambazinhos e as corujas também. Os filhotes foram encontrados nas redondezas do parque e levados por moradores para o zoológico de Guarulhos. Depois de receberem os cuidados da equipe do zoo, estão prestes a voltar para o lugar que é deles. Um momento sempre especial para quem ama os animais. A gente abre, pode ser que eles voam direto, alguns acabam ficando na caixa ainda, tentando entender um pouco o lugar, o ambiente. Então não dá para prever muito que comportamento eles vão ter a hora que a gente abrir a portinha. A gente vai descobrir agora, né? Vamos ver agora. Um dos gambazinhos demora mesmo para sair da caixa. Ele está em casa, mas ainda não sabe. Assustado, olha para os lados reconhecendo o território. Depois de uma ajudinha, um empurrãozinho. Ele finalmente percebe que não tem jeito e vai embora. Com as corujas é a mesma desconfiança. Elas resistem a deixar a caixa. Mas nada é melhor do que a liberdade. O que a gente conseguiu fazer por eles foi feito, né? Agora cada um vai seguir a sua vida e vai ser presa, predador, vai continuar o ciclo da natureza, né? Pelo menos eles tiveram uma segunda chance. Foi num ritmo acelerado que São Paulo cresceu, fazendo o concreto brotar por todos os lados, sufocando rios e matas. A cidade ganhou um tom acinzentado.
que agora tem quem trabalhe para tingir com outras cores. Trazer de volta um pouco de mata para a cidade que já foi uma grande área verde. Parece um plano muito ambicioso, pois esse pedaço aqui da metrópole só não é mais árido por causa de um morador que plantou um sonho e colheu um parque inteiro. Seu Hélio é uma celebridade por aqui. Não tem quem não conheça, não queira uma foto. Afinal, tudo isso só existe graças à disposição dele e à fé inabalável no poder da natureza. Eu acho que parque é o remédio da humanidade. As árvores são tão importantes que deveria fazer parte de saúde pública, de currículo escolar. Olha uma árvore dessa daqui. Linda, bonita, frondosa. Estão ouvindo a gente conversar aqui agora. São 164 espécies de Mata Atlântica, muitas plantadas por ele às margens de uma avenida movimentada. Em termos de biodiversidade, é um dos mais ricos de São Paulo. Tem um pé de manga aqui do lado, tem um pé de pau-d'alho daquele outro lado, um pé de farinha seca aqui do lado, um pé de cereja do Rio Grande aqui, um pé de sombreiro ali, e tem outro pé de pitanga lá, jabuticaba, bacupari, camora e por aí vai. As árvores querem companhia diferente, querem diversidade. Enquanto o ser humano está aí bobeando com diversidade, as árvores aceitam cada vez mais. A área pública, que era descampada, abandonada e até perigosa, desde 2003 vem mudando de cara. Onde só se via grama e terra, seu Hélio enxergou longe. Com o salário de executivo de multinacional, comprou milhares de mudas. Quando você começou a plantar as mudas aqui sozinho, o que as pessoas falavam? Louco, maluco, que iam destruir, comerciantes não deixavam. Louco, totalmente louco. E não é só o pessoal não, na minha própria casa. Sua família? Na minha família. A loucura do seu Hélio se transformou 5 anos depois no primeiro parque linear de São Paulo, o Ticoatira, nome do córrego que as árvores protegem. São 3 quilômetros de corredor verde. Sorte de quem vive perto desse quintalzão. Depois da árvore, modificou muito essa região. Melhorou demais, os comércios mudaram, teve muita melhora. A saúde da professora aposentada também agradece o esforço do seu Hélio. Eu tomava remédio para pressão alta. Eu meço hoje 12/8 depois da caminhada. Bom do coração, bom para a pressão, bom para a mente. A cabeça do Barbosa vive a 1000 depois que ele ficou desempregado na pandemia. A corrida debaixo da sombra das árvores ajuda a superar essa fase difícil. O diagnóstico foi estresse, né? A cura você achou aqui? A cura aqui, entendeu? Sim, sabe? É que nem eu falo, as árvores elas têm um poder de energizar. E ainda existe pessoas que nem seu Hélio, sabe? Que faz isso em prol de para todo mundo que frequenta isso aqui. A gente só tem mesmo a agradecer. A onda verde que o seu Hélio semeou se espalhou pela cidade. Hoje, São Paulo tem 28 parques lineares. Há 5 anos, o Globo Repórter contou um pouco dessa história. Foi assim, com as próprias mãos, que o seu Hélio plantou o primeiro parque linear de São Paulo. E a gente decidiu voltar agora para ver se ele já tinha se cansado. Mas seu Hélio continua com as mãos sujas de terra. Na ocasião tinha algo em torno de 18, 19 mil árvores, 4, 5 anos atrás. Agora tem 33 mil árvores aqui. 15 mil árvores a mais e ele não para. Agora não vai embora. Seu Hélio, é muito trabalho, muitos anos de dedicação. Qual é o pagamento? Isso daí, ó. É ver a felicidade dessa pessoa, parte da manhã agora, um dia bonito. Aí onde elas estão. Todos os dias elas estão aqui, caminhando, passeando. Aos finais de semana aqui, caminha 2, 3 mil pessoas. Daqui a pouco, você acha possível alguém se apaixonar por uma árvore? A história de amor que fez esse homem construir uma casa em torno de um pinheiro. Nós voltamos já.
Pintar uma aquarela exige paciência. Carol traça os contornos de personagens que poderiam ser de um conto de fadas que começaria assim. Era uma vez um homem que amava uma árvore. Essa história não vai sair da imaginação da artista. Ela é real. E um dos envolvidos nesse relacionamento amoroso é esse aqui, ó. A árvore foi plantada há quase 40 anos num quintal que tinha lá embaixo. Nem existe mais. A família cresceu, as lajes foram subindo, agora são 3 pavimentos. E por amor, a casa teve que se adaptar ao pinheiro. Seu Adão é o outro personagem dessa fábula da vida real. Nos traços da filha, ele ganha o sorriso de quem ama estar ao lado do velho companheiro. Não tem lagarta, não tem fungos, não tem nada nela. Saúde pura. Saúde pura. E é com toda essa saúde que o pinheiro finca as raízes no meio da lavanderia, onde antes era o quintal. Passa pela churrasqueira, avança pelo segundo andar até despontar na última laje. Imponente, em meio à paisagem da zona leste de São Paulo, uma das regiões menos verdes da cidade. Sabe aquele amor que você tem por uma pessoa? É a mesma coisa eu por ela. Todos os dias, quando eu chego, olho para cima, olho para ela. E a árvore conhece o dono, hein? Você vê a hora que o vento bate, a alegria que ela tem, você parece que você está brincando com uma criança. É uma relação que eu acho que é muito bonita, de parceria, assim, com a natureza. Meu pai, ele é louco pela natureza, né? De cara, seu Adão enxergou o valor do pinheiro, que foi decoração de Natal do restaurante onde ele trabalhava. Só não imaginava que aquele pinheirinho que ia para o lixo viraria um gigante de 15 metros. Ela foi crescendo, a gente foi construindo, até nós cansamos de construir, ela continuou. Nessa longa jornada, o parceiro do seu Adão já viu muita coisa. Os filhos casarem, nascerem os netos, convivência harmoniosa, mas com aquela pontinha de ciúme. Eu cheguei depois do pinheiro e aí, né, já tinha um pinheiro ali para dar todo aquele orgulho. E ela chegou a ter ciúme? Até hoje ela tem. Ela não chegou a ter ciúme, até hoje ela tem ciúme. Porque ela fala, pai, o senhor gosta mais da árvore do que de mim, se lembra daquela vez? Aquela vez, quando chovia forte e a Carol ficou doente. O pai ligou para casa para saber se estava tudo bem. Essa era a época de Natal, que é a pior época para você ficar doente. Quando o pinheiro está enfeitado, porque assim, a atenção vai toda pro pinheiro. Ele falou, filha, e aí, como é que tá? Tô bem, pai. Não, o pinheiro, as luzes de Natal, como é que estão? Com essa chuva. E eu assim, tá bem, pai, o pinheiro tá bem. Eu gosto de todo mundo, mas esse dia aconteceu realmente isso aí. Tanto amor por um pinheiro que seu Adão nem se importou em saber de que espécie é. Você sabe que árvore é? Não. Eu também não sei, mas espera aí que eu conheço quem sabe. Vem, gente. O que o seu Adão tem literalmente dentro de casa é uma araucária excelsa, árvore originária da Austrália e que se adapta a quase todos os climas. E o que você acha que fez essa árvore crescer tanto? Eu acho que é o carinho que a gente tem por ela. Carinho que fez brotar no coração da filha uma admiração que só cresce. Expressa com palavras e desenhos. Eu fico muito feliz por ter sido criada nesse ambiente, num ambiente de respeito. Se todo mundo fizesse como eu fiz, tinha bastante árvore. O pessoal vai fazer uma casa, primeiro ele corta a árvore para depois ele fazer a casa. O senhor fez o contrário. Eu fiz o contrário. Eu deixei ela preservar, deixei ela crescer e é o que está aí hoje. O senhor sente pela árvore? Eu sinto muito amor.
Eu sinto muito amor por ela. No próximo bloco, os mistérios de um pedacinho da Mata Atlântica que resiste no coração da mais paulista das avenidas. É já já. Mata Atlântica. Era essa vegetação que dominava toda a área por onde a cidade de São Paulo se espalha. É difícil acreditar, mas a capital do concreto ainda tem 48% de cobertura verde. Procurando bem, a gente acha essa mata, até mesmo em lugares muito improváveis. O Parque Trianon destoa. É um refúgio verde no labirinto de edifícios da mais paulista das avenidas. Nesses quase 50 mil metros quadrados, a mata intriga os cientistas. Essas árvores têm uma capacidade de estocar carbono gigantesca. Eles já sabem que as árvores centenárias do parque trabalham sem parar para melhorar a qualidade do ar. Elas absorvem poluentes, como carbono e nitrogênio, que provocam o efeito estufa. Nós vimos que da borda da floresta para o interior há uma diminuição significativa na concentração de poluentes atmosféricos. Ou seja, a vegetação que está principalmente na borda desses parques serve como um grande filtro biológico. Então não é à toa que a gente entra no parque e de fato respira melhor. Sem dúvida. A cada 15 dias, os pesquisadores coletam amostras de gás do solo do parque. Já são 2 anos de trabalho para tentar descobrir por que a emissão de gases não é proporcional àquilo que é absorvido pelas árvores. Deve acontecer processos no solo, por conta da diversidade de bactérias e fungos que existem. Eles devem fazer algum mecanismo de transformação desses compostos e isso acaba nutrindo a própria floresta. Quer dizer, o parque está pegando compostos poluentes que aquecem a atmosfera e pode estar transformando isso em nutrientes. Exatamente. E como retribuir uma ajuda tão valiosa? É aí que entra a motosserra para fazer o bem. Árvores que ameaçam a sobrevivência da Mata Atlântica do parque estão sendo derrubadas. Nós temos uns 15 espécimes aqui das invasoras e só temos 2 nativas aqui no meio dessa mata toda. No começo do século passado, os paisagistas se inspiravam nos jardins europeus. E assim, a Seafortia, a árvore australiana, se juntou às espécies de Mata Atlântica. Se antes era chique contemplar essas palmeiras, hoje elas se tornaram um problemão. O crescimento dela é super rápido e cria uma área de sombreamento de copa lá em cima de quase 4 metros de diâmetro. E aí as árvores nativas acabam morrendo. Nessa corrida de crescimento, elas perdem nessa competição de luz e de nutriente. Cada cacho dá 4.000 sementinhas aqui. A Mata Atlântica também perde para a invasora no quesito reprodução. Nós podemos contar facilmente aqui já umas 20 mudinhas aqui só nesse espaço de 1,5 metro. 500 invasoras já foram retiradas. No lugar delas, vão voltar para casa 84 espécies da Mata Atlântica. A mata resiste, mas é preciso dar uma forcinha para ela. A mata é resiliente, ela trabalha, mas precisamos dar uma mão para ela agora voltar a ser o que era antes aqui, realmente uma Mata Atlântica. Estender a mão para a natureza dá trabalho, exige esforço, dedicação, mas a recompensa desse gesto é benefício para uma cidade inteira. E agora você fica com o Jornal da Globo. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana.